Sejam muito bem-vindos, amados do Senhor, que o amor do Pai, a graça de Cristo e a revelação do Espírito Santo alcance seu corpo, alma e espírito. Eu sou a Vanessa e nesse canal eu falo a respeito dos cuidados com a alma através da palavra de Deus. E hoje eu irei falar a respeito do perdão e já adianto que tem sido muito desafiador gravar esse vídeo. A semana toda tentando fazer a gravação, mas sempre acontece algum obstáculo, algum problema e eu tenho que parar. E grande está sendo a opressão desde cedo para gravar esse vídeo, mas eu tenho certeza que vai alcançar você, vai iniciar esse processo de cura na sua vida, de libertação. Por isso que está sendo bem desafiador a gravá-lo. E bora lá para que o Senhor nos use para esse vídeo chegar até você e começar esse processo de transformação e de cura. Bora lá? A palavra se encontra em Lucas, capítulo 23, no versículos 33 e 34. Eu já estou aqui com a minha Bíblia. E bora lá para ver o que está escrito. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, conhecido também como Gólgota, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Para que eu possa falar como realizar o perdão, é preciso contextualizar sobre o que significa perdão e por que devemos perdoar. O perdão, ele tem o significado de remissão, remissão de pena, remissão de dívida e remissão também de ofensa. É até um termo utilizado no âmbito jurídico, como remissão de pena. Então, isso significa o perdão. E na Bíblia há muitas passagens falando sobre perdão, como José perdoando os seus irmãos pelo que eles fizeram, Jacó e Esaú, a briga entre a primogenitura, e depois de muitos anos veio a reconciliação. Davi, por tomar Batseba, esposa de Urias, Deus o perdoou. O próprio Cristo, antes dessa passagem, ele perdoa a prostituta, onde ali queriam apedrejá-la, e ele fala: onde estão os seus acusadores? E ali ele a perdoa e fala para ela não pecar mais. Então, há várias passagens na Bíblia falando sobre o perdão, mas para mim, o sentido de perdão, a amplitude que tem a obra da crucificação, ela é muito explícita. Essa é a maior obra e o maior feito de perdão, pois ali Jesus, ele simplesmente paga pelas nossas dívidas, ou seja, todo o pecado que havia sobre nós, todo o jugo, toda a culpa, o Senhor toma para si e ele paga, né, sobre a cruz, sobre o madeiro, e nos reconcilia com Deus. Outra hora onde Adão, ele faz essa quebra de relacionamento, e ali pelo ato da cruz, nos reconciliamos com Deus. Então, é por isso que devemos perdoar, entender o que é e por que devemos perdoar. Tá, mas como perdoar e ser liberto? Como de fato fazer isso? Saiba que eu não vou te passar um passo a passo mágico que simplesmente você vai aplicar e no outro dia vai desaparecer. Tenha em mente que isso é um processo contínuo, que pode ser um pouco doloroso sim, mas que vai te trazer cura. E o primeiro passo é você decidir perdoar. Saiba que
O perdão, ele não é um sentimento que hoje você tem e amanhã não. Ele é um processo de decisão de forma consciente. É uma decisão de liberar a si mesmo desse julgo, desses ressentimentos, para você tomar o controle da sua vida, das suas emoções. E nada melhor do que você reconhecer o que está permeando, esses ressentimentos que estão permeando o seu dia a dia. Então, ore, fale com o Senhor o quanto você, nesse momento de início de processo de cura, está com ódio, rancor, raiva, vingança, que por você próprio, por si mesmo, você não consegue liberar esse perdão, mas você entende conscientemente que é necessário liberar essa pessoa, liberar esse perdão no plano espiritual, para que ambos possam estar livres desse jugo. Entender o que aconteceu, a forma como aconteceu, o dano que lhe for causado, não significa você querer justificar o comportamento da outra pessoa, mas sim você aceitar a realidade dos fatos como eles foram, como ele está sendo, e o impacto que isso está trazendo para você, e isso está tudo bem. Esse é o primeiro passo, os primeiros passos, na verdade, para se dar, para exercer essa cura. Tenha em mente que Deus, ele perdoa todos os dias os nossos pecados. Não somos perfeitos, somos falhos, nós pecamos também, nós erramos, e mesmo assim, Deus, ele nos perdoa. Então você trazer isso para sua mente, esse amor que Deus tem por nossa alma, em nos perdoar todos os dias, em nos querer curar, faz você também ter uma outra visão. E eu falo para você por experiência própria, você só começa a orar pelo outro a partir do momento que você tem esse entendimento, essa ótica, porque por nós mesmos, nós não vamos perdoar. Nós não desejamos perdoar. Nós desejamos simplesmente ser vingativos. A nossa justiça, o nosso senso de justiça, diz o Senhor que é como trapo de imundícias. Para que seja justo para mim, você tem que perder. Você tem que morrer, por exemplo. O mesmo que aconteceu comigo tem que acontecer com você, ou até mesmo pior. Então isso não é um senso de justiça. Isso é um trapo de imundícias perante Deus. E a gente só consegue entender isso a partir do momento que a gente começa a ter a ótica vindo dele. Não estou falando para você desculpar o ato em si do outro, como eu já disse anteriormente, justificar o comportamento da outra pessoa, mas é você exercer esse amor incondicional que Deus tem por nós, que Jesus declarando: perdoai porque não sabem o que fazem. É exatamente isso. É um pouco difícil no começo, mas eu te garanto que com o tempo ele cura. Isso a gente vai conseguir fazer. E pratique essa autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo, com essa culpa durante esse processo. A pessoa com quem eu tive esse embate, com quem eu tive esse desentendimento, já não está mais entre nós, então eu não consigo pedir perdão. E você vem carregando essa culpa dentro de você. Muitas das vezes você foi o próprio acusador, acusou, ofendeu, e essa pessoa com quem você teve esse problema já não está mais aqui para você pedir esse perdão. Então pratique a autocompaixão. Está tudo bem nesse primeiro momento, você entender esse processo de cura. Aos poucos, dia após dia, você entender que você não deve ser o seu próprio carrasco, nem o seu algoz. Ore pela pessoa e saiba, você vai conseguir fazer isso. É você falar: Senhor, eu estou diante de Ti e eu quero perdoar e também pedir perdão, né?
porque isso é para ambas as partes, tanto para quem ofendeu quanto para o ofendido. É você se despir diante do Senhor, né? Orar por aquele quem te feriu. Jesus instrui a gente orar por quem nos persegue, como Esteve que orou pelos seus agressores. Então é você orar para que seu coração seja transformado e se alinhar com a vontade de Deus. E, gente, nada melhor do que você ter uma conversa franca. Se a pessoa com quem você teve esse embate, teve esse problema, essas ofensas, está viva, vá e tenha uma conversa franca com essa pessoa, poder dizer para ela que você perdoa ou que você pede o perdão, né, para trazer alívio para sua alma, para você conseguir poder ter esse processo de libertação por um todo. Isso não significa que você vai manter relações, vai manter convivência, mas simplesmente você liberar essa pessoa no plano espiritual e renuncia esses ressentimentos outrora sentidos. E é como eu falei, o perdão ele é um processo contínuo. Não significa que existe uma cota para que a gente possa perdoar. Então entenda que da mesma forma que somos ofendidos, somos ofensores. Mas até quando devemos perdoar? E o Senhor fala 70 vezes 7. Não que isso seja um número ali taxado, uma cota, mas isso significa ilimitadamente. Porque todos os dias pecamos e todos os dias necessitamos do perdão de Deus. É por isso que devemos perdoar e liberar no plano espiritual essa pessoa. E se essa pessoa com quem você teve esse problema não está mais vivo, faça uma carta, escreve ali tudo o que aconteceu, um ato profético. Olha, já não consigo mais pedir perdão pessoalmente para quem eu ofendi, ou essa pessoa que me ofendeu já não está mais viva, mas faça um ato profético, pedindo perdão e também liberando o perdão. E ore ao Senhor. Senhor, está aqui, eu coloquei nessa carta tudo que o meu coração estava sentindo, está nas tuas mãos. Essa pessoa já não está mais viva, mas eu faço um ato profético. Eu me recordo uma vez que eu fiz uma carta para o Senhor, não nesse contexto de perdão, mas eu fiz uma carta e guardei comigo essa carta. Eu era bem novinha, não tinha ainda entendimento nenhum sobre plano espiritual, sobre até o caráter de Deus. Eu era bem novinha, tinha por volta de uns 13, 12 anos, então eu não tinha essa maturação espiritual. E eu escrevi essa carta na minha inocência, e simplesmente essa carta ela foi revelada dentro da igreja. E o Senhor falou, eu li a sua carta, ela chegou até os céus. E o Senhor trouxe uma resposta que eu pude entender naquele momento, mas hoje em dia, tendo a maturação que eu tenho, o entendimento que eu tenho, ela se arrastou até os dias de hoje. E eu vejo o cuidado que Deus teve por mim e pelos meus desde aquela época. E certamente ele saberia que eu iria fazer esse vídeo um dia e que eu iria usar isso como exemplo. Então o Senhor, ele me viu, ele me ouviu e eu fui agraciada por ele. Uma resposta linda que os frutos disso, eles se perpetuam até hoje. Então faça você esse ato profético entre você e Deus. Não precisa levar para a igreja, nem nada disso, é entre você e Deus. E no demais o Senhor fará. E esse jugo que estava sobre você, esses ressentimentos que permeiam o seu dia a dia, você vai perceber que no decorrer do tempo, isso ele vai se minguar. E
E tenha isso em mente, consciência. Perdoar não é você esquecer. Simplesmente não vai ter um apagão na sua mente e você não vai mais se lembrar do que aconteceu. Não, não é isso. Mas é toda vez que você lembrar e ouvir essa palavra perdão, vai vir à sua memória o que já aconteceu com você e o quanto você já perdoou, quantas pessoas você já perdoou, e você também vai ser uma obra, um testemunho para outras pessoas. Olha, já passei por isso, eu sei, eu entendo esse processo, mas saiba que tem cura, saiba que tem libertação. E é isso. É como eu falei, muitas pessoas ferem por já terem sido feridas. Não que isso justifique, não é isso não. Mas se nós somos feridos, é para curar outras pessoas, é para gerar testemunho na obra e na graça de Deus. E eu tenho certeza absoluta que esse vídeo ele vai tocar você, vai tocar o seu coração e que o Senhor vai falar fortemente com você no dia de hoje. Então esse é o vídeo. Graças a Deus eu consegui finalizar em nome do Senhor Jesus. Eu já agradeço por você ter ficado até aqui e que o Senhor ele libere sobre a sua vida, sobre os seus, essa libertação. Eu já deixo um beijo e até o próximo vídeo.